Olá pessoal, tudo bem com vocês? Todos sejam bem-vindos ou bem-vindas ao nosso canal. Meu nome é Júlio Santos. Hoje eu quero falar com vocês sobre Apocalipse capítulo 22, fazer uma síntese do que poderá acontecer entre os anos 2029 a 2033 para 34 da nossa era, ok pessoal? Então antes eu quero falar para vocês que nós estamos terminando aí o ano de 2020. Foi um ano, está sendo, porque não terminou, de muitas dificuldades no planeta, mortes, catástrofes naturais, doenças, pandemias, assim por diante, e também dentro da política, muitos conflitos, né, muita distração na política, poderes entre a direita e a esquerda e assim por diante. O homem em busca do poder, do ter, ser e poder, do ego, e as nações confusas, os povos, famílias e assim por diante, ok? Então foi um ano que muitas pessoas perderam seus bens, perderam famílias e assim por diante, empresas, comércios, e está sendo assim um ano difícil para todos nós, ok? Mas o que virá então pela frente? O que virá durante esses 10 anos que tem pela frente, ok? Então, Apocalipse 22, eu quero falar hoje resumidamente, uma síntese do que poderá acontecer para que você se prepare, para que você se organize a sua vida espiritual, sua vida com Deus, sua vida com o próximo, da sua casa, da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos, ok? E assim por diante. Então, para você entender o Apocalipse, você precisa entender o destinatário dessa carta, né? Qual é o povo. Então, na verdade, o Apocalipse foi escrito para os judeus, nem foi para a igreja os gentios, foi para os judeus. Você vê a expressão igreja lá, etc, etc, lá em Apocalipse 2 e 4, 3 e 4. Então, assim, depois nós vamos explicar para vocês aí. Mas, na maior parte do tempo, o Apocalipse está revelando Jesus Cristo como Messias para os judeus, e não profetizando, assim, o futuro. Entendeu, pessoal? Então, acima de qualquer conhecimento está a visão. Você tem que ter visão das coisas, dos fatos, para quem foi, qual é o destinatário da carta, do assunto, e qual é o tipo de assunto central. Se tratando aqui do Apocalipse, o assunto aqui central é a manifestação do antimessias e a manifestação do Messias verdadeiro, do milênio que está para estabelecer, né, e o fecho final de todas as coisas, da era de 6 milênios de existência humana na Terra, e estabelecer um novo milênio que é o sétimo. Então, esse é o contexto, é o cenário, e é para os judeus. Por quê? Porque os judeus rejeitaram o Messias no primeiro século aí, né? No final, no primeiro século aí. Então, mais uma vez, Deus é tão justo, Ele é tão amoroso, tão misericordioso, mas acima do seu amor, da sua soberania, está a sua justiça. A justiça de Deus, Ele está acima da sua soberania e do seu amor. Então, entendeu? Entenda isso. Então, por essa razão que Deus vai mais uma vez permitir e permitiu a escrita, toda essa revelação, esse ensino aí, para, não só para os judeus, mas que agora envolve a igreja por meio de Cristo, do Evangelho da Graça, profetizado e pregado por Paulo, pelos apóstolos, e aí também essas nações que receberam o Evangelho da Graça, né, o segundo contrato, também vão ser checadas, é a sua fé, é a sua conduta diante de Deus. Entendeu, pessoal? Então, fica comigo aqui até o final do vídeo, você vai entender a síntese do que poderá acontecer no ano 2029 a 2033, 2034 aí. 3 anos e meio, 4 anos aí de muitas situações que vão acontecer no nosso cenário aqui na Terra. Eu vou passar algumas figuras para vocês antes, para a gente dar só uma pincelada para vocês entrar aí nesse espírito de entendimento, para vocês perceberem aquilo que nós vamos falar aí nas próximas imagens que vamos passar para vocês, ok? Então, nós temos aqui essa figura do anti-Messias está chegando. Na verdade, ele não está chegando, ele já chegou. Porque se nós temos só 10 anos pela frente, para que os últimos 3 anos e meio de Daniel profetizado, para fechar o 6º milênio, para nós entrarmos no 7º milênio, que é o milênio de Cristo, então, na verdade, ele já está em nosso meio, ele não vai nascer ainda. O Espírito já estava desde lá
do Evangelho de João, mas o Espírito do Anticristo já estava no cenário do plano de Deus desde lá do começo, desde a Torre de Babel, desde lá de Gênesis, tudo começou ali, entendeu? Então Deus já havia planejado, arquitetado na história do fecho da humanidade essa figura do antimessias, porque Deus é um Deus, ele é um Deus assim, ele é Halloween, ou seja, Deus se manifesta na pluralidade de manifestações. Então vamos explicar para vocês no canal aí. Mas essa figura do antimessias, né, ele vai vir exatamente para Israel, para os judeus, para Israel, não é para os gentios, para a igreja. O principal da carta do Apocalipse é para os judeus. É claro que ele também vai envolver os gentios, porque os gentios agora entraram na nova aliança, né, no Evangelho da Graça, por meio de Cristo e tudo, vai entrar. Mas o principal é Israel. O antimessias ele virá para Israel, ele não vem para a igreja. Entendeu? Ele vem para Israel mesmo, o antimessias. Então, só para vocês terem uma noção aí. Mas quem ele é então? Ele é uma da descendência direta do judaísmo. Ele tem que ter uma descendência direta, de raiz, de sangue direto dos judeus. Ele não é um árabe, ele também não é um muçulmano, ele não é um gentio, ele não é nenhum político gentio, ele não é aqueles que passaram no passado, não é verdade? Então, existem os caçadores do anticristo pela internet, todos eles estão equivocados, entendeu? Mas nós vamos colocar no canal para vocês aí, mais ou menos, a direção mais coerente de quem será, da onde ele se manifestará, de qual nação que ele se manifesta. Ele pode até se manifestar de uma nação gentílica, mas a sua essência, a sua origem, o seu sangue tem que ser judeu. Na próxima imagem, nós vamos colocar aqui então, pessoal, nessa imagem é a imagem de duas testemunhas que vocês estão vendo aí no quadro aí. Essas duas testemunhas elas vão estar manifestando exatamente durante esse tempo que eu falei com vocês aí. E essas duas testemunhas estão falando que vai se opor contra a pregação do antimessias, do anticristo. Agora, quem serão essas duas testemunhas? Existem também especulações pela internet, pela mídia, que é o Antigo e Novo Testamento, que é Enoque e Elias, né, que é as duas tábuas da lei do Antigo Testamento. Então, quem será? Nós vamos colocar no canal para vocês aí a coerência correta de quem será. Mas será, então, duas pessoas no ministério de Elias e de Moisés que vai pregar exatamente contra as mentiras das duas bestas. Uma que se levantou da terra e outra que se levantou do mar, ok? Nós temos aqui, então, uma outra figura. Essa outra figura que nós temos aqui é a figura da besta que Daniel teve essa visão, uma besta de 7 cabeças. Essas 7 cabeças são 7 impérios que já passaram na história e que vai se levantar no império, mais uma no império do anticristo. Então, passou a Síria, passou o Egito, passou a Babilônia, passou o Medo e os persas, passou o Império Grego, passou o Império Romano, né? E aí vai se levantar uma poderosa no mundo, que é o último império, que vai ser alinhado com o anticristo, com o antimessias, que é o Império de Israel, o próprio Israel, né, que vai dominar o mundo nesse tempo que eu estou falando com vocês aí. Vai ser a maior potência do mundo, vai ser Israel, ok? E nós temos aqui então mais uma imagem, que é a imagem da suposta Terceira Guerra Mundial, uma catástrofe que vai acontecer no planeta Terra, a Terceira Guerra Mundial. Já se fala aí que Biden, que ganhou as políticas americanas, vai tentar fazer uma guerra ou com a China ou com o Irã. Né? Já morreu até o cara que foi o pai, o mentor da bomba nuclear lá do Irã. Então ele sofreu um atentado, foi morto, etc, etc. Então também já acordo de paz com a Palestina, através do Jared Kushner, que é o genro do Donald Trump. Existe também já as 3 mesquitas que foram erguidas lá em Dubai, tanto do islamismo, catolicismo e também a mesquita da sinagoga também, que foram erguidas lá em Dubai, da unificação das 3 maiores religiões do mundo, do planeta. Então, você vê que o cenário do anticristo, toda a plataforma política e religiosa, eles estão se casando, estão se fazendo aliança, acordos de paz, para que quando chegar essa manifestação do antimessias, os palcos já estão montados. Então, ele já está no cenário.
esse antimessias ele já existe, só que a ocasião ainda não é apropriada para a sua manifestação como título. Ainda as coisas estão sendo organizadas, formatadas para que tudo isso então aconteça, entendeu, pessoal? Então nós vamos entrar aqui no nosso estudo então aqui. Então, o primeiro ponto aqui da síntese lá do Apocalipse, capítulo 22, de 1 até 22, vocês vão ver aí que perto de desatar o primeiro selo, um terço da terra será destruída, um terço dos homens morrerá, como finais dos fins das eras, ok? O falso Messias é notícia no mundo inteiro por seu milagre de vencer a morte. O terceiro templo estará pronto e o sumo sacerdote também se manifestará. Então, nesse tempo aí, entre os anos 2029 a 2033 para 34, isso tudo vai acontecer. Entendeu, pessoal? A construção do terceiro templo, já tem a maquete, já tem as coisas tudo organizado, já tem a ovelha, já tem o ministério do sacerdote da tribo de Levi lá, tudo organizado, arquitetado, entendeu? Então, pessoal, o cenário é para já, não vai demorar muito tempo. Então, no segundo ponto, você vê o falso Messias sela o maior acordo de paz da história de Israel neste mesmo dias. E as duas testemunhas da verdadeira se manifestará para contrapor as duas bestas da mentira, um que se levanta da terra e um que se levanta do mar. Então, 2 contra 2. E o terceiro ponto, o Messias dos judeus consegue com as nações, que é o antimessias, e que foi aceito pelos judeus, por Israel, eles conseguem apoio de outras nações de chegar ao governo mundial. Israel será o governo mundial, mas o seu reino durará poucos dias, entenda isso, 3 anos e meio. E 2 testemunhas são assassinadas junto com os milhões de mártires, quando o falso Messias obrigar aos judeus e aceitá-lo como verdadeiro Messias. Então, esse vai ser o cenário realmente desses anos aí que vem pela frente aí, entre os anos 2029 a 2033, por aí, ok? E por último, nós temos aqui o quarto ponto: grande destruição virá sobre o mundo em aproximadamente 1 ano de tragédia no planeta, como está no Apocalipse, é 1 ano, culminando em uma grande guerra mundial, exatamente nesse momento em que quase não haverá fé em Israel, e o mundo que o verdadeiro Messias retornará. Aí sim vai aparecer o verdadeiro Messias, ele vai iniciar onde tudo voltará a ser como o Jardim do Éden, sem a primeira serpente da dualidade, como foi no começo, mas ainda com a árvore dual da morte. Os ressuscitados, transformados, os crivados estará direto no reino com o Senhor. Então, durante o milênio, a questão da consciência do bem e do mal, todo pensamento para o mal, para fabricar o mal, para fazer o mal, vai estar extinto durante o milênio de paz. Por isso que a árvore do mal vai estar lá ainda, mas a dualidade vai estar presa, ou seja, o dragão, o ego, o diabo, o ego do homem vai estar preso, porque não vai haver mais liberdade para o homem fazer o mal. Vai ser 1000 anos de paz na terra. As armas de guerra, tudo aquilo que você está a ver lá em Isaías, profetizando sobre o milênio, vai tudo transformar em arma de ferramentas, assim por diante. A criança brincará com os animais, assim por diante. Então, não vai haver mais essa liberdade de consciência para o mal, o ego, o poder de ter, ser e poder, o ego do homem, esse conflito. Mas aí, quando terminar o milênio, aí Deus, quinto ponto, a dualidade é extinta, O Criador julgará todos os homens, destruindo agora a árvore dual da morte, restaurando todas as coisas, o reino do novo Éden perfeito, aí vai voltar o que era o original, o reino imortal, imaterial, atemporal, onde não há mais a dualidade nem morte, ok, pessoal? Então, o que é essa dualidade? A dualidade, pessoal, passando aqui para vocês entenderem a dualidade começou tudo lá no Jardim do Éden. Ele foi
provocado, produzido pela serpente. Uma metáfora para entender a nossa existência, da onde viemos e para onde vamos, se nós formos aprovados, passarmos pelo crivo aqui deste mundo. Tempo, espaço e matéria preso, nosso espírito preso nesse tempo, espaço e matéria, ok? Então, só que essa dualidade ela vai ser extinta após o milênio. Então, não vai haver mais morte, né? Nem choro, nem lágrimas, tudo aquilo que você vê no Apocalipse está falando da restauração de todas as coisas, ok, pessoal? Então, entenda uma coisa, as pessoas não entendem realmente quem é Deus, quem é Jesus Cristo realmente. Na verdade, Deus ele se manifesta em 72 emanações de manifestação. Por isso que o nome de Deus no original é plural, é Elohim, é no plural. Ou seja, Deus ele é um só, mas ele se manifesta em 72 emanações de manifestações, tanto no Velho Testamento e como na história de todas as coisas. Deus ele é energia, Deus ele é tudo, ele é o espaço, ele é o tempo, ele é a matéria, ele é tudo. Deus não se explica espírito. Uns falam que é paracleto, outros falam que é fôlego, outros falam que é ar, outros falam que é vento. Não tem como você explicar um espírito. Né? O espírito ele não tem forma, ele não tem corpo. Né, ele tem figura, mas esse Espírito ele se manifestou no homem chamado Jesus Cristo. Esse Espírito ele encarnou no homem chamado Jesus Cristo, e depois esse Espírito desencarnou de um homem, Jesus Cristo, né, voltando ao quê? Voltando a ser Espírito, e esse Espírito encarnou no homem, ou seja, na humanidade, naqueles realmente que nasceram, que vieram a existir neste mundo. Nós temos um selo, nós temos um espírito, nós temos uma centelha divina dentro de nós. Seja qualquer um de vocês, ímpio, pecador, macumbeiro, feiticeiro, não interessa. Todo homem ele tem uma centelha divina dentro dele. Ele veio de Deus. Agora, é um espírito que veio de Deus. Por isso que Salomão falou, quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus porque veio de Deus. E depois, o que acontece com a alma? Né, com a consciência, com o ser pensante, né, com as obras, com as lembranças, essa coisa toda. Ok, pessoal? Mas vamos colocar no canal aí. Viu? Então, não deixe de você curtir nosso canal, compartilhe esse vídeo com alguém, se você assim interessar. Tá bem? Nós vamos colocar outros assuntos assim, muito mais polêmicos, mas não é polêmico para trazer polêmica para as pessoas saírem, perderem a sua fé. Não, exatamente para trazer a coerência dos fatos, coerência das verdades, porque muitos estão sendo enganados dentro de um próprio sistema religioso, credos, assim por diante. Sabe? Então as pessoas estão ficando cansadas, as pessoas estão com medos, com dúvidas, inseguras, porque não tem convicção da sua vida cristã, da sua fé, do seu Cristo, do seu Deus, assim como você chama, como nós chamamos, assim, sabe? Então, isso que eu quero falar para vocês, eu quero trazer a vocês luz, coerência dos fatos, das coisas, com aquilo que nós estamos estudando, aprendendo em relação à palavra de Deus, né, nos originais da Bíblia Sagrada, ok? Um abraço para vocês e um bom final de semana e até outros estudos aí assim por diante, ok, pessoal?